Saudações, olá meu irmão, saudações, olá minha irmã. Hoje, quinta-feira, primeiro dia do Tríduo Pascal. Nós estamos na semana da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e hoje, quinta-feira, quinta, primeiro dia, sexta-feira da Paixão, amanhã, segundo dia do Tríduo Pascal e depois no sábado, terceiro dia, que já é a vigília de Páscoa. E depois, no domingo, claro, a grande Páscoa do Senhor, a festa da nossa fé, a festa da nossa vitória com Jesus vitorioso e ressuscitado. Bem-vindo, bem-vinda, viu? Olha, se você ainda não curtiu aí, curta esse vídeo, por favor, tá? Curta mesmo, deixe os seus comentários, suas orações, suas intenções e também compartilhe com outras pessoas. E se você não se inscreveu ainda em nosso canal, faça-o. Eu te peço. É muito importante, estamos crescendo cada vez mais na graça do Senhor. Muito obrigado a você que já está comigo, inscrito aí, tá? Olha, meu irmão, minha irmã, eu quero rezar com você hoje, nessa quinta-feira, que é um dia muito fecundo e simbólico na igreja, né? Hoje é dia do sacerdote, hoje é dia do padre, hoje se celebra a Eucaristia de uma maneira muito especial. Hoje, na parte da manhã, nós temos como celebração nas dioceses, a grande celebração com o bispo, onde se celebra os santos óleos, onde a igreja se reúne em torno do seu chefe local, que é o arcebispo, o bispo local. Também temos a belíssima missa do lava-pés, que é o grande exemplo de humildade que Jesus nos dá a partir dele mesmo, que é mestre e Senhor. Vamos rezar pelos padres, rezar pelos bispos, rezar pela igreja, pedir a graça da luz, sabedoria, humildade e também que ela seja sempre triunfante diante do pecado desse mundo. A igreja que é santa, mas também pecadora. Nós devemos sempre rezar pela sua unidade e paz. E eu quero rezar com você esse Salmo 36, a maldade humana e a bondade do glorioso Deus. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor! Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida e por causa da tua luz nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Não deixes que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos com muita fé invocar a Trindade sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Invoquemos o Espírito do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
E é com o coração voltado para o Deus da comunhão, do amor e da paz e da justiça que nós vamos ouvir e meditar Sua Santa Palavra nesta quinta-feira da Paixão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 13, versículos de 1 a 15. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já tinha posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o mestre e o senhor, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras, nesse tempo de Semana Santa, no início desse tríduo pascal, renovem nosso coração para o amor e para a humildade. Amém. Hoje é um dia muito importante na igreja, dia do Padre, sim, dia de nós honrarmos de um modo muito particular a Eucaristia. Rezarmos pelos sacerdotes, rezarmos pelo bispo, pelo Papa, de um modo muito particular. Estes que assumiram o ministério de servir o povo de Deus. Eu agradeço você que reza por mim no meu sacerdócio. Agradeço também a fecundidade da Igreja em promover tantas vocações. Olha, meu irmão e minha irmã, a palavra de hoje é uma palavra muito forte. Jesus já tinha consciência que o seu final estava chegando. Olha só, faltava somente um dia para a festa da Páscoa. E toda essa palavra vem dizer que o discípulo, ele imita o mestre. Nós vemos aqui claramente os últimos momentos antes de Jesus ser levado para o Calvário. Ele reuniu seus discípulos para aquela ceia pascal, mostrou-lhes como vivenciar o verdadeiro amor. E mostrou isso de uma forma muito prática na vida, porque o amor é um verbo. Amor, eu amo, tu amas, ele ama. Ele é dinâmico, todo verbo é movimento, é dinâmica.
E o amor precisa ser vivido. Tirando o manto da realeza, da autoridade, da dignidade de ser filho de Deus, Jesus toma aquela toalha, abaixa-se e serve os seus amigos, lavando os seus pés, como faziam os garçons, como faziam os servos, os escravos. Meu irmão, minha irmã, com esse gesto, Jesus vem nos mostrar que lavar os pés de alguém é servir, é estar à disposição, é solidarizar-se fraternalmente com alguém, com a pessoa, com o ser humano, com o próximo. Todo discípulo tem que imitar o Mestre, como eu disse lá no início. Por isso, mesmo que nós não compreendamos esse gesto de Jesus por conta da nossa limitação humana e por conta das influências deste mundo que diz que quanto mais poder você tem, mais alto você fica, mais arrogante deve ser, mais prepotente deve ser, nós precisamos obedecer o Senhor, obedecer Jesus, sim. Porque nós sabemos que só Ele tem para nós as palavras certas que nos levam à vida eterna. Por isso Jesus disse a eles: vocês entendem mesmo o que eu fiz? Se eu, que sou Mestre e Senhor, Filho do Deus Todo-Poderoso, lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer isso uns com os outros. Pedro não compreendeu também o sentido disso? Aquela ação na prática, Pedro não compreendeu. E por isso mesmo ele tentou até dissuadir Jesus, tirar ele de ideia, de propósito, naquele gesto de humildade total, de escravo que lava os pés do seu Senhor. Mas Jesus replica com toda firmeza, e isso também é muito importante para nós, porque nós queremos ser discípulos do Mestre, porque nós queremos viver segundo o Evangelho, porque nós sabemos que isso não é fácil, mas precisa ser vivido hoje, no nosso dia a dia. Se eu não te lavar, você não vai ser meu discípulo, você não terá parte comigo, você não fará parte do meu grupo. E nós queremos fazer parte do grupo de Jesus, do discipulado do Senhor. Os pés aqui, meu irmão, significam o nosso caminhar, nossas atitudes, as escolhas da nossa vida, nossas preferências de vida. E quando nós acolhemos com humildade no nosso caminhar, na nossa vida, nas nossas preferências, o auxílio de alguém, que muitas vezes, em nome do próprio Jesus, se oferece para nos ajudar, nós também estamos permitindo que nossos pés sejam lavados por Jesus. Por isso, nada de arrogância. Quando alguém quer nos ajudar, quando alguém nos apoia, quando alguém está conosco num momento difícil da vida, ou quando estamos passando por problemas e alguém se mostra solidário, nada de arrogância no nosso coração. Do contrário disso, quando nós não admitimos ser lavados, servidos por alguém, é porque nós já nos achamos muito preparados, muito perfeitos, não temos nada a aprender, nós não precisamos de ninguém. Isso é arrogância, meu irmão, minha irmã. Somente depois, podemos perceber isso, somente depois que lavou os pés, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, foi que ele voltou o seu manto para si e sentou-se como Mestre e Senhor. Isso significa que nessa palavra do Senhor, que nós nunca deveremos nos omitir em descansar diante das ocasiões que surgem de lavar os pés das pessoas que aparecem no nosso caminho. Sejamos capazes de tirar a capa, de tirar a ostensividade, a grandeza e nos abaixar, principalmente para os que precisam de nossa ajuda. Aqueles que aparecem diante de nós. Se nós fizermos isso, nós vamos
ter consciência cada vez mais de que nós estamos cumprindo bem o mandato de Jesus. E depois nós podemos nos sentar com Ele, regozijando-nos porque somos bons discípulos do Senhor. Só quando nós somos capazes, meu irmão e minha irmã, de servirmos uns aos outros e de inclusive lavarmos os pés uns dos outros é que nós iremos entender a profundidade desse gesto. No seminário, muitas vezes nós fazíamos gestos assim, em encontros, em formação, e às vezes nós colocávamos na convivência ali, éramos uns 15 até 20 seminaristas de quando em vez, colocava-se ali uma pessoa no meio e pedia-se, na hora da missa mesmo, pedia-se que as pessoas que tivessem algum problema com aquele fulano ali que estava sentado na cadeira do meio pudessem ir até lá e lavar os pés dele. Então a gente fazia uma reflexão, a gente meditava sobre a importância do perdão, a importância de servir principalmente aquelas pessoas que nós não gostaríamos de servir, e nós íamos aprendendo essa importância na vida. E muitas vezes na convivência existem rusgas, situações difíceis. Alguns são antipáticos, outros são muito simpáticos, mas também aqueles que não são muito agradáveis. E a gente era exercitado desde o seminário a olhar principalmente para aqueles que nós tínhamos algum probleminha e nesse momento irmos até ali, diante daquela pessoa e lavar os seus pés. Para demonstrar, inclusive diante de todos, o nosso desejo de conversão, de mudança, de transformação. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nosso gesto de humildade diante da arrogância do outro, quando temos problemas com alguém, nosso gesto de sermos humildes diante dessa pessoa, muda a consciência dela, converte o coração daquela pessoa. O mal não se paga com o mal se paga com o bem. Se nós fazemos essa mandala de mal contra mal, mal com vingança, mal com ódio, nós só vamos proclamar o reino não de Deus, mas do diabo que divide, do demônio que acusa. E nós ficaremos sempre nos achando bons e perfeitos e incapazes de nos enxergar como discípulos do Senhor. Hoje a igreja se reúne em torno do seu bispo, cada igreja particular, para celebrar um gesto muito bonito de unidade. Os padres e o povo, em todas as dioceses praticamente, celebram os Santos Óleos. E nessa celebração, que nós chamamos uma celebração de unidade, em torno daquele que faz a continuidade da Igreja una, Santa, Católica e Apostólica, o bispo prepara os óleos do crisma, o óleo do catecomenato, o óleo que vai fazer a unção dos enfermos, para que também esse serviço no ministério sacerdotal seja sempre mais continuado de uma maneira fecunda na vida do nosso povo. É uma celebração de unidade da igreja missionária, igreja que serve, igreja que lava e deve lavar os pés dos irmãos. Hoje nós celebramos também essa missa bonita do lava-pés, onde em tantas igrejas na celebração o padre, muitas vezes é o padre que faz, às vezes o padre é velhinho e pede outro para fazer, mas normalmente é o padre que faz, eu sempre fiz. Conseguia me ajoelhar lá e abaixar. Não é fácil não, viu? Dá uma dor na perna, depois para levantar é duro. Mas sempre no Santuário Basílica eu me abaixava diante dos 12 e lavava os pés, num sinal de que a igreja é aquela que serve, a igreja é aquela que tem o seu discipulado no serviço, meu irmão e minha irmã. E depois era dado um pão para cada um dos discípulos, no gesto também de partilha. Nós somos uma igreja que serve, uma igreja que partilha, uma igreja una, uma igreja que busca santidade
busca viver sob a orientação apostólica, busca viver cada vez mais o Evangelho do Senhor. Essa é a busca do ser humano e a Igreja busca cada vez mais sentir o Evangelho na própria pele, na própria carne, para que ela possa realmente ser testemunho de Jesus nesse mundo. Portanto, vamos rezar pelos nossos sacerdotes, que sejam homens humildes, que sejam servidores do povo, que sejam de fato pessoas que, independente do cargo que exercem, confiado pela Igreja, independente da posição que tem dentro da própria hierarquia da Igreja Católica, que eles possam ser homens de Deus, com Deus e para o povo. Homens de oração, homens de comunhão. Reze também pelos padres que passam por problemas, dificuldades, que têm suas fraquezas. Reze, meu irmão e minha irmã, para que eles sejam um exemplo. Padre não é perfeito, viu? Padre é ser humano. O sacerdote é o ser humano que veio de nossas famílias e traz a sua história dali. Ele traz a sua identidade a partir daquela cultura que ele aprendeu. O padre ele vem de um universo, de uma criação, de uma mentalidade, de uma cultura e de uma formação familiar. E, portanto, ele traz para a vida e para dentro da Igreja essa grandeza de diversidades, de grandes diversidades. Cada um é de um jeito. Tem aqueles que são muito bons, virtuosos, e tem também aqueles que são muito defeituosos ou pouco defeituosos. Mas todos que se consagraram a Deus, eu tenho certeza, e nós temos essa certeza, querem a santidade e, portanto, escolheram esse caminho para isso. Que o Senhor dê santificação não só aos padres, mas também aos padres, mas também a toda a Igreja, as nossas freiras, os consagrados, aqueles que cuidam também na Ordem Terceira do Carmelo e de tantos outros grupos e comunidades de vida. Vamos rezar pela nossa Igreja, vamos rezar pelos nossos bispos que carregam uma cruz grandiosa de animar a Igreja, povo de Deus, através dos sacerdotes e diáconos. Vamos rezar pela nossa unidade, enquanto família, para que nós todos, professando uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos caminhar sempre para o bem. Feliz, grandioso dia em que o sacerdócio foi instituído por Jesus para nos trazer Ele mesmo, a Eucaristia. Sem o sacerdote ela não existiria. Sem a Igreja não teríamos a Santa Ceia, feita em cada missa que nós participamos com amor. Que a graça de Deus nos traga paz e unidade e que todos nós nos sintamos missionários, servidores de Deus, na pessoa de nossos irmãos. Que assim seja. Amém. Amém. E vamos rezar com muita fé a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos juntos a bênção para a nossa água, agora com fé apresentada diante do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor,
Sois bendito, amado e louvado por todos nós. Vós que sois a fonte e origem da vida, nós vos suplicamos com toda humildade, abençoai esta água que vamos utilizar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, Senhor, e alcançar a proteção da vossa graça contra todo tipo de doença e cilada maligna. Concedei, por vossa misericórdia, no poder do Espírito Santo, e em nome de vosso Filho Jesus, que jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que assim possamos sempre nos aproximar de vós com um coração puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Que aqueles que desta água beberem, por ela forem aspergidos, ou os ambientes onde ela tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber juntos a nossa água agora abençoada. Faça a sua oração. E eu continuo rezando com você. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe das Dores. Desça sobre você, sobre a sua família, nesta Semana Santa de um modo muito especial. Alegria, paz, saúde, humildade, coragem para a conversão e a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembre-se aí de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, de curtir se ainda não curtiu, inscrever-se se ainda não fez a sua inscrição aí, tá? Inscreva-se e também lembre-se que nós estaremos daqui a pouco rezando o nosso Santo Terço Mariano às 20 horas. Meu irmão, minha irmã, uma ótima Semana Santa para você, com muita bênção, muita luz e graça na sua vida. Conversão para uma Páscoa de alegria e vitória no Senhor. Fique em paz, que o Senhor sempre, sempre mais te acompanhe.